E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje a gente vai continuar a nossa maratona de análises de episódios restantes de Mundo de Greg. O episódio que vamos analisar hoje é o episódio 23, então bora lá! Esse episódio se chama O Escoteiro Convidado, e ele vai abordar um pouco mais a respeito de um personagem bastante interessante, mas que ao mesmo tempo é um pouco mal aproveitado na série. Eu estou falando do Jason. E logo no início do episódio, Greg está prestes a voltar para casa, depois de mais um dia de brincadeiras no riacho. Só que aí ele acaba tomando o maior susto ao dar de cara com o Jason. E tudo fica ainda mais estranho quando o Jason resolve perguntar para ele se ele pode passar a noite na casa do Greg, porque ele afirma ter esquecido as chaves de casa e por isso ficou preso do lado de fora. O estranho é porque o Jason e o Greg eles nunca foram amigos, eles mais se desentenderam do que tudo ao longo dessas temporadas. Eles não são muito próximos, mas o Jason alega não ter mais ninguém a quem recorrer, já que os outros amigos dele, o Tony e o Boris, um tá doente e o outro não tá na cidade. O Greg resolve ajudar mesmo estranhando toda essa situação. Já na casa dele, o Jason, querendo agradar e até mesmo retribuir o favor, começa a realizar várias tarefas do Greg, como limpar a louça, passar o aspirador. A gente tem que reconhecer que o nosso protagonista ele acabou se aproveitando um pouco da situação. Mas quem não ficou nem um pouco feliz com isso foi a mãe do Greg, que permitiu que o Jason passasse a noite, mas só depois de ligar para os pais dele. E proibiu o Greg de continuar passando as tarefas dele para o Jason. E por todo o clima que vai se instaurando nessa casa, a gente começa a perceber que tem alguma coisa errada. Toda essa necessidade do Jason em querer agradar e não gerar incômodo pro Greg e pra sua família, mesmo o fato dele querer dormir na casa de outra pessoa e simplesmente nem mesmo avisar os pais dele, quem tomou essa iniciativa foi a mãe do Greg de ligar pra eles, a gente vai percebendo que tem uma coisa muito errada. E na hora que as crianças vão dormir, a gente descobre exatamente o que está acontecendo. Ao contrário do Greg, que tem uma família feliz e estruturada, o Jason ele infelizmente não tem esse mesmo privilégio. Ele desabafa e através disso a gente descobre que infelizmente ele é negligenciado tanto pelo pai quanto pela madrasta, que são as pessoas com quem ele mora. O pai dificilmente dá a atenção e o cuidado que uma criança dessa idade necessita. Já a madrasta, de acordo com o próprio Jason, parece gostar mais dos cachorros que eles têm do que dele. Ele chega a afirmar, inclusive, que se pudesse escolher a própria família, ele escolheria uma família como a do Greg. E não é difícil de entender o porquê o Jason ter se encantado tanto com essa família. O Greg, que não estava gostando da presença do Jason na casa dele, ao ouvir o desabafo, ele consegue entender um pouco mais da situação do colega e sentir empatia por ele. E até mesmo ele se sente um pouco culpado, que por mais que ele e o Jason nunca tenham sido muito próximos, o Greg nunca se interessou em ao menos conhecer um pouco mais do Jason, e saber a respeito da vida dele e tudo que ele passa. Já no dia seguinte, as coisas parecem ter mudado um pouco em relação a esses dois. Os antigos desentendimentos parecem ter ficado para trás. O Greg se torna mais aberto em aceitar ser amigo do Jason, e acho que até conseguiu aprender uma grande lição com esse novo amigo. A lição de se sentir grato pela família especial que ele tem, uma família cuidadosa e carinhosa, já que é perceptível que ali todos se preocupam uns com os outros. E assim acaba o episódio que eu achei muito especial, muito bem escrito, que aborda um tema complicado, mas com responsabilidade e numa linguagem adequada, para que todo mundo que esteja assistindo consiga entender e se conectar. Eles quiseram estimular em todos nós, através desse episódio, uma habilidade que é fundamental para todo ser humano, mas que muitas vezes ainda falta, que é a empatia. Você já deve ter conhecido em algum momento da sua vida, principalmente se a gente for pensar em infância, uma criança, um colega que você não entendia porque ele agia de uma certa forma, que às vezes ele ficava irritado ou era grosseiro, aparentemente sem motivo, ou mesmo que só apresentava um comportamento que para você era estranho ou irritante. E são poucas as vezes que a gente se pergunta ou se questiona sobre quais são os motivos daquela pessoa. Qual é a história dela? O que levou ela a ser daquele jeito e agir do jeito que ela age? E por trás de todo o comportamento que de primeira você não compreende,
pode estar uma pessoa que foi ferida, machucada e que tem traumas que você nem sequer imagina. Óbvio que nada justifica certos comportamentos, mas antes de julgar precipitadamente uma pessoa que você não conhece, saiba que todo mundo tem uma história e motivos para ser como é. Portanto, na dúvida, ofereça sempre a empatia ao invés dos julgamentos. Você pode acabar fazendo uma enorme diferença na vida de alguém, somente por tentar acolher e entender o que se passa com essa pessoa, ao invés de simplesmente julgar, sem ao menos querer conhecê-la. Por isso tudo que eu falei, esse episódio vai levar a nota de 10 de 10 Chocorrols. Foi muito bom conhecer um pouco mais do Jason, a história desse personagem, os problemas que ele enfrenta, e ver o Greg e a sua família, principalmente a mãe do Greg, dispostos a oferecer o cuidado e o carinho que uma criança precisa, e que infelizmente, no caso do Jason, ele recebe tão pouco disso em casa. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, não esquece de deixar o seu like e um comentário se gostou desse vídeo. Então isso é tudo e até a próxima.